Começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Hoje, no formato Rede Cabeças, nós vamos debater o turismo em Caxias do Sul. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu convido vocês que estão aqui conosco e o pessoal que está em casa para ouvir uma enquete. Nós fomos às ruas, a nossa equipe foi às ruas, para saber se o caxiense conhece os pontos turísticos aqui de Caxias do Sul e o que eles pensam a respeito dessa questão. Você pensa a respeito dos pontos turísticos aqui da cidade de Caxias do Sul? Eu acho que são bons, principalmente a catedral, né? Bom ponto de convivência e para o pessoal se reunir, né? A população que vem de fora tem que ter um lugar próprio para o pessoal ter como ficar sabendo onde é que ficam esses pontos aí, né? Os pontos turísticos estão muito bons, a igreja está muito linda. O prefeito deveria dar mais valor ao turismo. Pegar essa férias ali e fazer como faz lá em Bento, aqueles passeios bonitos. Olha, tem bastante ponto turístico aqui. Falta característica turística, na minha opinião, para Caxias do Sul, né? Em volta de muito trabalho, outros interesses. Aqui mesmo, por exemplo, o turista chega, não tem um banheiro adequado para que ele vá. São pontos bacanas, inclusive a igreja aqui de São Pellegrino, né? Eu nasci aqui, me criei aqui, tem um monumento ao imigrante, que as pessoas não visitam quase mais, né? Mas é um monumento muito bonito. Tem a própria festa da uva, né? Tem as casas antigas lá. Eu acho que teria que mudar muita coisa aqui para receber os turistas. Eu acho que tem muitos interessantes, por exemplo, a catedral aqui, né? Acho bem interessante, mas acho que deveria ser mais investido. Ter projetos, né? Por exemplo, de shows ou encontros, né, comunitários. Talvez mais iniciativas, alguns eventos nesses lugares. Tem que investir mais na divulgação e na própria cidade mesmo, porque eu acho que Caxias está bem caída em relação a isso e não consegue atrair turistas. Divulgar mais os pontos turísticos de Caxias. Na verdade, a maioria do pessoal não sabe que tem, né? Costuma frequentar algum ponto turístico aqui na cidade? Na época da escola, né, eu costumava ir com o pessoal, mas daí depois de adulto, não. Difícil, não muito. Eu conheço o Monumento Imigrante, a Casa de Pedra, os pavilhões da Festa da Uva. Falar a verdade, não. Eu gosto de ir em Farroupilha, tem Caravaggio, tem Bento, tem a Serra ali em Bento. Veranópolis também é um lugar muito bonito. Na UX, lá no parque, que tem um parque lá dentro da UX, a gente vai lá. Basicamente igrejas, né? O Monumento Imigrante eu levei meu filho lá um tempo atrás. A Festa da Uva nós vamos quando tem alguma feira ou até mesmo a Festa da Uva em si, né? Então Casa de Pedra se passa na frente somente, né? Parente nunca levei, né? Quando vem pra cá, a gente vai para outros lugares aí. Procura mais ir pra praia aí, então... Aqui é difícil eles ficarem, é muito frio, né? Pois é, essa questão do frio que o último entrevistado comentou é interessante, porque o turismo do frio é um turismo da nossa região aqui como um todo também. Eu começo fazendo uma indagação para essa primeira rodada a todos vocês. Bento Gonçalves e Gramado recebeu, ano passado, 7 milhões de turistas. Caxias está no meio dessas duas cidades, mas acaba não atraindo o mesmo número de visitantes com a mesma intensidade, mesmo estando entre essas duas cidades. Por que acontece isso? Professor Pedro, começo com o senhor. Olá a todos, Viviane, Ivo, Drica, João, estou bem acompanhado hoje aqui, né? Eu desconheço um pouco desse número de 7 milhões. Eu tenho um número que Gramado fala em 3 milhões, né? Eu acho um número, embora a gente tenha muita dificuldade, inclusive, com estatísticas, né? Mas é uma grandeza interessante, né? Desculpa começar já talvez seja a soma né? Exato, dos dois, total, né? Bento Gonçalves e Gramado. Mas Gramado, então, vamos dizer assim, a região das Hortênsias, né? Com esses 3 milhões, né, vamos colocar assim, eles colocam 3 milhões e meio, e a gente tem algum número que seria 300 mil pessoas em Bento, né? Você tem essa proporção, né? Eu tenho uma questão, inclusive, polêmica com relação a isso, que eu sempre coloco para meus alunos, com todo respeito a Bento, que tem, inclusive, muito a nos ensinar
em matéria de turismo, mas Caxias é mais destino indutor do que Bento Gonçalves. E por quê? Daí a gente deixa a seguinte questão, né? Porque pelos números que eu vou levantando nas pesquisas, praticamente entre 80% e 90% desses 300 mil turistas que vão para Bento está agregado a um turismo, um macroturismo da região da Serra Gaúcha. Tem uma característica que em Caxias a promoção da diária dos hotéis é no fim de semana. E no dia de semana o valor é mais alto, justamente por conta disso, porque o fim de semana não movimenta o turismo. Então o hotel fica vazio no fim de semana e a semana passa sold out. Confere, presidente. Eu acho que a questão, você entrou, a Viviane, falando sobre Bento, Gramado e botou Caxias no meio, né? Eu acho que Caxias tem vocação turística sim, tanto que os dados que nós temos nas mãos são excelentes números. Porque turismo é aquela pessoa que se desloca a outra cidade, lá consome, lá se hospeda, lá visita alguma coisa. Nosso turismo corporativo, e como o professor colocou, Caxias é um indutor, até pela estrutura que tem, desde o próprio aeroporto, é muito importante. Caxias do Sul tem um aeroporto aqui, as pessoas vêm de fora, vêm primeiro para Caxias do Sul, né? Essas pessoas estão em Caxias. E o dado que confirma isso, a maior ocupação hoteleira da Serra Gaúcha, média mensal, é Caxias do Sul. Até complementando, né, Viane, primeiramente parabenizar a Rede de Olhares por trazer essa pauta tão presente que é o turismo, que a gente acredita hoje que há uma remodelagem, professor me corrija, mas é extremamente importante o papel do cidadão e a universidade enquanto meio de comunicação, trazer este debate é muito importante, porque através das entrevistas que vocês realizaram, há um desafio muito grande, porque Caxias do Sul é uma cidade de muita diversidade, onde hoje a população inteira tem uma dificuldade, às vezes, de conhecer os lugares, os atrativos da própria cidade, né? Então, esse é um grande desafio do poder público de fazer essa promoção interna. Então, essa dificuldade que nós temos de nos vendermos melhor, de termos essa oferta para as agências de turismo, as agências de viagem vender isso para o turista. Porque ele por si só muitas vezes não conhece. Quem faz o grande métier do turismo são as agências. Pois é, seu João, o professor Pedro tinha colocado anteriormente uma coisa, e antes de eu passar a palavra para o Ivo, eu só gostaria de retomar essa questão para que a gente não perca. Qual é o perfil do turista, então, que vem para cá? Ele compra Gramado? Ele compra a região... Como é que ele chega até aqui? A gente tem esse turista de negócios, né, e compras aqui em Caxias. A gente tem, inclusive, um turista de compras ligado a... É interessante, estava fazendo uma pesquisa acreditando que Farroupilha era o polo do setor têxtil. E no meio da pesquisa voltou para Caxias. Caxias ainda é o polo do setor têxtil. Na questão de shoppings? Na questão de toda essa APL, né? Setor produtivo ligado, e que no final da cadeia a gente tem um visitante que vem, que esse visitante vai muito para Farroupilha, mas você tem uma ligação de negócios ligado a Caxias, né? Esse turista de negócios e compras, eu acho que é o principal perfil do turista. A Drica me corrija, né? E a não ser essa questão pontual dos eventos que Caxias organiza, como, por exemplo, a Festa da Uva. A gente concorda com todas as opiniões aqui, e só para completar, a única coisa que a gente entende que falta é foco e capacitação do trabalhador da área. A gente tem mais de 6 mil pessoas que trabalham em cima do turismo, né? Depende do que você considera que trabalha no turismo, mas focado no setor, mais ou menos 3.400. Diretos, estamos falando. E se todas as entidades, seja pública ou privada, todos os interesses tivessem o mesmo foco, acho que a coisa estaria bem mais clara e definida. Falta um pouco de foco, né? Mas eu acho que o foco vem daquilo que o professor falou. A prioridade Caxias do Sul talvez deixou de ser. Eu acho que teve um turismo muito alto por ser Serra Gaúcha. Eu conheço um pouco da história dos anos 50, dos hotéis de veraneio que nós tivemos na nossa região, porque não existia até o caminho da praia. Veraneio se fazia em Caxias do Sul, antes de existir Gramado.
Consequentemente, a evolução da indústria fez com que o turismo fosse ficando de lado. Talvez hoje o turismo para Gramado representa 90%, para Caxias representa 2%. E é importante dizer que o turismo ele é muita parte é iniciativa privada, né? Os empreendimentos. O que refere ao poder público é a instância justamente museus, espaços públicos, mas que a iniciativa privada ela tem um papel fundamental no fomento, né? Eu chamo agora uma reportagem que a nossa equipe fez, foi ouvir especialistas e também pessoas que recebem esses turistas para saber a opinião deles sobre esse assunto. Viver cercado de verde e ainda ter a renda familiar baseada no turismo pode ser o sonho de muitas pessoas. Mas quem vive essa realidade garante, se manter neste mercado não é nada fácil. Se tu não tem um retorno rápido, é uma coisa assim que turismo se sabe que é uma coisa a longo prazo, né? E o pessoal acha que o retorno vem logo, né? E não é assim. Então, por causa disso, se frustra, né? Vladimir fala com a propriedade de quem viu os vizinhos fecharem seus negócios ano após ano. Ele é um dos proprietários das casas centenárias Bonet, no Caminhos da Colônia. Em 17 anos, o roteiro turístico que liga Caxias a Flores da Cunha perdeu quase metade dos seus atrativos, passando de 40 em 1997 para 24 em 2014. Alguns até estavam persistindo, trabalhando e chegaram a um ponto que viram que não tinha mais tanto fluxo de pessoas e acabaram fechando, sim. Teve o caso de uma pousada, que a gente sabe, que tinha uma mini fazenda, e os demais estão batalhando. Eu acho que o fator principal de abrir e fechar os pontos é justamente o trabalho no final de semana. Trabalho de fim de semana, o pessoal cansa, o pessoal não quer. É difícil até para nós arrumar um garçom, arrumar uma cozinheira, arrumar um auxiliar. Por quê? Justamente fim de semana. Fim de semana o pessoal quer descansar, não quer trabalhar. E mesmo com as dificuldades, a família Tonieto afirma que apenas consegue se manter no interior, aliando o trabalho na vindima com o turismo rural. Até nossos filhos continuam por conta disso, por causa do turismo rural, que é uma segunda opção que a gente teve. E é justamente dos jovens que surgem novas ideias e projetos para incluir a região colonial nos roteiros de grupos turísticos. Porque ela não está bem integrada a essas rotas de turismo que tem a Serra Gaúcha. Então ela perde bastante o turista devido a esse apelo, né, de fomentar mais o turismo aqui, se tornar mais conhecido internamente e criar alianças estratégicas para alavancar mais o turismo. Ela está um pouco assim para trás assim das outras cidades e tem que fazer um trabalho forte, fortalecer a marca Caxias do Sul. Opinião também compartilhada por turistas como Julene, que veio do Paraná para conhecer o interior de Caxias, segundo ela, pouco divulgado aos conterrâneos. O resto do Brasil acho que nem sabe que existe isso daqui, né? Como que foi colonizado, então acho que é super importante divulgar, com certeza. Não podemos divulgar algo lá fora quando nem temos certeza daquilo que temos e do que podemos realmente ofertar a essas pessoas que nos visitam. É como se estivéssemos recebendo uma pessoa na nossa casa. Eu não posso ofertar minha casa se eu não sei se eu posso acomodá-lo, se eu vou ter condições de recebê-lo e se eu vou estar em condições, inclusive, de recebê-lo. Não podemos fazer turismo por momentos. Tem que dar continuidade. A festa não continua em todo momento, de 2 em 2 anos, mas precisamos fazermos movimentos nesse sentido. Ainda que Caxias tenha o seu polo metal mecânico tão conhecido e que atrai o turismo de negócio, nós, paralelo a isso, podemos, diante de todas as nossas belezas, da nossa história, os roteiros que nós temos, precisamos agregar isto para gerar mais receita, para atrairmos mais para cá, para Caxias, os olhares para Caxias, porque nós temos sim potencial turístico. Tá aí, essa opinião na nossa reportagem. Eu gostaria de trazer um dado interessante da matéria. São vários aspectos que a gente pode comentar, que em 97, 40 pontos de turismo em caminhos, em roteiros diferentes, creio eu, né, secretária? Em 2014 esse número vai para 24. O que seriam pontos? Não entendi. Os pontos que aparecem aí, os pontos de visitação, de receptivo também desse turista aí.
Então, a gente está falando de um número que caiu pela metade quase, né? Sabe, Viviane, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão. Primeiro que 97 é o ano que termina o projeto Victur, né? Que foi um projeto que foi montado com recurso da União Europeia, né? Dentro daquele da Urbal Victur. Urbal, né? E foi criado numa expectativa, né? Aí a gente tem um número mesmo de todo empreendimento que por si só fecha, né? De certa forma, acredito que todo mundo acreditava que existia uma segunda reedição nesse projeto. E a gente sabe da crise europeia, né? Quem que vai, brasileiro que vai para a Europa, volta não falando mal do Brasil, né? E fica com medo, né? Porque a gente sabe que as coisas no continente europeu é muito complicado e esses recursos não vêm mais dessa forma, não houve uma reedição aqui no Brasil. Esse Urbal existe pela América Latina, mas com projetos mais ligados à questão social mesmo, né? É até interessante como ele mudou esse foco para cá, né? E daí então foi feito essa seleção. Acho que se a gente fizer um exame de consciência, assim, a gente precisa, a academia, a prefeitura, né, reavaliar essa questão desses roteiros. É importante de saber que em como todos os segmentos há uma evolução significativa e há uma dinâmica muito presente. Hoje o foco do turismo ele está cada vez mais diferenciado. Uma vez era grupos, hoje o turismo ele é muito mais singular. As pessoas querem personalizar, elas querem viver experiências. Uma vez visitar um ponto turístico estático, muitas vezes era o que chegava. Hoje as pessoas querem viver experiências, colocar a mão na massa, elas querem ir no interior e elas querem vivenciar aquilo. A SIC, em parceria com o Sebrae, vai criar um evento agora em outubro, convidando todo o trade turístico, a cadeia de hotéis, todos os envolvidos na área do turismo, no receptivo, no emissivo, para cadastrar todos os interessados em se capacitarem para, durante 2015, receber consultoria do Sebrae, durante todo o ano de 2015. Seja ela no planejamento de marketing, administrativo, cada um dentro da sua área. Então, a gente entende que... elogiar a iniciativa da SIC, mas também gostaria de fazer uma pequena crítica que acontece muito em Caxias do Sul, que nós nunca conseguimos centrar o trade turístico Caxias e dizer, olha, a necessidade é essa e nós trabalhar tudo junto. Aí é o sindicato fazendo um curso, é a SIC fazendo outro curso, é as entidades outras aí trabalhando com isso e tal. De repente eu busco recurso no Sebrae, amanhã busca... Mas a ideia é essa, então, presidente. Essa é a nossa dificuldade. Caxias do Sul tem que pensar num todo e tem que ter uma matriz para isso. Primeiro, estatística. Segundo, ter uma matriz para poder se trabalhar. Quais são as verdadeiras necessidades de Caxias do Sul? A gente pauta sempre em cima do que aquilo que o nosso associado nos pede. Então, preciso de curso de camareira, preciso de formação de gerente de hotel, preciso de formação Então, vai se buscar investimento junto ao Sebrae, Instituto Federal, a Escola de Gastronomia da UX, é muito nossa parceira aqui. Formamos muita gente para hotelaria, né? Também na cozinha, né? Mas se busca aquilo, mas num todo não se pensa, né? É o foco, né, presidente? O foco principal, é unir essas ações. E complementando, Viane, o que determina um atrativo é justamente o desenvolvimento constante dele. Nós estávamos falando aqui no intervalo da universidade, que hoje é um ponto turístico. Por que São 2 pontos turísticos, né, professor? Segundo, né, a festa da uva é o principal destino turístico, pela própria festa e outros eventos que acontecem, né? Mas e por que se evidenciou? E por que ela se evidenciou isso? Porque ela foi investindo, tendo este olhar diferenciado de não ser só um complexo educacional, mas que também dê qualidade de vida para os mesmos. E acabou se direcionando. Então, quer dizer que, às vezes, a ação inicial acaba muito, com o aperfeiçoamento, acaba se tornando atrativo. Isso mostra que até muitas vezes a quem está nos assistindo, ou o empreendedor, que dependendo das ações que ele evidenciar, o que não era atrativo passa a ser a partir de uma dinâmica de evolução. É extremamente importante também mencionar que há um mercado muito
grande nessa questão dos atrativos turísticos, que é essa necessidade dessa evolução aí, de estar sempre tendo essa dinâmica, essa modelagem. A gente cita até para os próprios empreendedores que turismo é vocação. O empreendedor do turismo, ele tem que ver aquilo, em primeiro lugar, como um amor, porque é um trabalho de dedicação, como os próprios empreendedores estavam falando ali na entrevista, é um trabalho de muita dedicação. Enquanto os outros estão descansando, ele está trabalhando final de semana. Pois é, secretária, a gente vai chamar mais a segunda parte da reportagem, que eu vi o proprietário de uma cantina aqui de Caxias do Sul que acabou fechando as portas aí, devido também a esses grandes desafios. Olha só. Ícone da gastronomia serrana, as cantinas hoje lutam para se manter diante da concorrência e da falta de incentivo turístico. Um exemplo é a Cantina Pão e Vinho, fechada em 2011 após 36 anos de atividades. Uma perda para a cidade e seus turistas. Caxias perdeu. Perdeu porque a casa, ela tinha tudo combinando, né? A casa, a comida, o museu, que o nosso museu era o maior museu do Brasil e acho que também do Museu da Gastronomia. A nossa casa foi novidade, né? Uma comida assim bem italiana, né? Então a casa estava sempre cheia. E era diferente porque vinha muito grupo para Caxias. Meu Deus, a cidade era cheia de ônibus de todo o país. Para a dona Nina, enquanto Caxias não abraçar o ramo gastronômico e suas identidades coloniais, ficará sempre atrás de outras cidades da região. O povo se acomodou, né? Eu acho que os empresários do setor da gastronomia, eu acho que eles também, com essa falta de funcionários, né, tudo, e eles têm que trabalhar direto, porque tu pode ver o dono do restaurante que não está trabalhando. E nós temos muita coisa linda aqui para conhecer, para segurar o turista dentro. O que está faltando é um trabalho, A gastronomia hoje não, na história de Caxias, ela é um ícone. Aqui se criou pratos típicos, aqui se inovou, aqui se criou algo que outra cidade, se você vai perguntar qual é a comida típica, nem toda cidade tem. Nós temos e temos vários. Para as pessoas virem buscar esse atrativo, precisa ter a comunicação. Mas antes da comunicação, precisa ter essa organização realmente para determinar esse é um ponto e esse ponto realmente é importante. Ele é um ponto que é um turismo e nós podemos divulgar. Então, eu acredito que antes de fazer essa divulgação, tem que fazer essa análise primeira e depois fazer essa comunicação. E nós temos, sim, muitas coisas a se divulgar na nossa cidade. Ok, temos 2 minutos e meio, informa a nossa direção, para as considerações finais. Quem começa? Democraticamente vamos tentar dividir o tempo, tá, gente? O prazo é curto, então só... Perspectivas do turismo em Caxias. Eu acho que as perspectivas são boas. Caxias tem uma gastronomia muito boa, diversificada. Nós temos um entretenimento muito bom em Caxias. Nós temos uma gastronomia variada. Eu sempre gosto de citar fartura, esses novos empreendedores. Hoje, com todo respeito à nossa gastronomia tradicional, mas você come de tudo em Caxias do Sul. Então, esse é um ponto que atrai muito turista para Caxias do Sul. A gastronomia e o entretenimento, que é o melhor entretenimento, talvez fora da capital, acho no Rio Grande do Sul. Noturno é Caxias do Sul. Então, isso atrai muito. Então, Caxias tem grandes perspectivas. E isso se vê, como a secretária falou, com 3 grandes hotéis abrindo em Caxias do Sul, é sinal que alguém está vendo com bons olhos, né? E empresários que foram pessoas com potencial que desenvolveu o turismo na região. É importante colocar que Caxias do Sul ela é uma cidade que, com certeza, em curto período de tempo, até todos os setores vão ver um grande potencial, que é essa questão da busca pela qualidade de vida a partir do turismo, né? A gente pode prever uma cidade com 500 mil habitantes, com algumas características de colônia, onde nós temos uma variedade de turismo religioso, onde nós temos atrativos naturais, onde tem a busca, uma única cidade
cidade onde tu pode estar presente na questão mais do campo, como a região de Criúva, onde tem festas como a Festa do Vinho Novo, que é a questão de Forqueta, onde a cidade onde nasceu a questão do lanifício, como a questão de Galópolis, além de toda a questão da gastronomia, onde tem os melhores restaurantes da categoria desde contemporânea até a colônia. Qual é a cidade hoje que te permite isso? Então, eu acho que é... E um outro dado também importante, a partir de pesquisas que o próprio Sebrae, ele realizou com pessoas que vieram. Caxias do Sul, num primeiro momento, ela não está entre as 5 cidades mais visitadas, mas perguntaram para o turista, e se pudesse voltar ao Rio Grande do Sul, qual é a cidade que gostaria de voltar? E Caxias do Sul está como uma cidade desejada. Então, isso é importante. Gente, Pedro, Ivo, preciso pedir desculpas para vocês, porque o nosso programa chegou ao fim, mas a discussão não se encerra aqui. Acho que as reflexões foram válidas, muitas soluções apontadas por vocês. Agradeço muito a participação de vocês. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima.